Eu sempre olho pelo copo cheio. Mesmo uma situação ruim, porque sempre tem saída. Então, uma das dicas que eu dou para um bom empreendedor, para quem quer seguir na carreira, descubra o seu propósito. Quando você descobrir o seu propósito, vai mudar tudo na sua vida. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Empreendedor Estoico, um podcast onde eu trago histórias inspiradoras de empresários, empreendedores, líderes que superaram momentos muito difíceis e que conseguiram hoje estar no topo do que estão fazendo. E hoje eu tenho uma história muito inspiradora que vocês vão ter aqui comigo. O grande Marco Romero está à frente da Taking, que é uma empresa que está entre as empresas de ponta de digitalização no Brasil, conectando, trazendo comunicação para grandes empresas, trazendo sistema, tecnologia, hoje com mais de 1.000 colaboradores, começando lá do início, como office boy da empresa, aquelas histórias que merecem um livro. Marcos, muito bem-vindo, meu querido. Prazer, Léo, obrigado. Seja muito bem-vindo, que honra tê-lo aqui comigo. Obrigado pelo espaço e vai ser um prazer compartilhar a história para que a gente possa inspirar outras pessoas, porque todo mundo consegue quando quer. Todo mundo que tem um objetivo, que tenha foco, consegue chegar lá. Muito bem. Marco, é uma honra enorme. Aqui no podcast a gente gosta muito de trazer o lado difícil das coisas difíceis, né? As pessoas olham, a pessoa está no topo de uma empresa aí com 1.000 colaboradores como você e acha que tudo são flores, né? E a gente estava até antes de iniciar aqui batendo um papo como existem realidades e realidades na vida. E eu queria que você começasse do início. Como é que foi essa jornada de office boy a CEO de uma grande empresa? Me lembra muito a história do Flávio Augusto, né? Exatamente. Antes de começar como office boy, tem uma jornada aí. Eu fiz sacolinha pro Carrefour, vendi saco de lixo na rua. Uau. Só não fui trabalhar na feira porque meu pai não deixou. Ele falou, olha, você tem que estudar, porque eu tinha vontade, né? Eu sempre gostei de gente. E a feira não tem lugar melhor para poder encontrar gente. Mas ele falou, não, dá uma segurada, vai estudar um pouco mais e depois você vai trabalhar. E aí chegou a oportunidade de eu começar como office boy na Taking. Isso aqui em São Paulo, você é nascido aqui? Em São Paulo, vim lá da Zona Leste, lá de Sapopemba, na verdade São Mateus, né? São Mateus, Sapopemba, e depois começando na Taking em 1995. Nossa, uma empresa de tecnologia longeva assim também é para poucos, hein? É, para poucos. Mas assim, é uma história maravilhosa e hoje eu posso falar com orgulho que eu conheço o negócio, conheço a empresa de trás para frente. E o que é o melhor? A empresa não precisa mais de mim. A empresa vai trabalhar sozinha hoje. Esse para mim foi o meu maior ganho dos últimos anos. Me conta como é que foi isso. Então, lá, você com quantos anos de idade você começou na Taking? Eu tinha 15 anos, comecei como office boy, fiquei 6, 8 meses como office boy e tinha um comichão, né? Que eu gostava de gente, além de sair na rua, de ir para banco. E teve uma hora que eu falei, cara, eu preciso mudar aqui dentro da empresa. Eu comecei a ver algumas oportunidades, aí eu fiz curso de modelagem de dados, PLSQL, Forms 4.5, não sei nem se você era nascido nessa época. Eu comecei a programar em 90, eu fiz engenharia de computação em 95, 6. Eu comecei a programar DBase, Clipper, COBOL, C++, Fortran, tudo lá atrás, Pascal. Forms 4.5, Report 2.5, e eu vi que aquilo não era para mim. Comecei a fazer cursos e cursos. Falei, cara, mas isso aqui não é para mim. O que eu fiz? Eu passando um belo dia numa sala da área comercial e eu vi o pessoal movimentar aquela loucura, falando com o cliente no telefone. Eu falei, cara, eu acho que é isso, hein? Gostei, entrei, fiquei e nunca mais saí desse mundo. Te acolheram ali. A empresa era bem pequena no início. Qual que era o foco da empresa quando ela iniciou? Na época, a empresa ela tinha um foco em treinamento no mundo Oracle. Foi uma das principais empresas do Brasil a treinar as pessoas do mundo Oracle em desenvolvimento e a partir de banco de dados, mais de 3.000 pessoas, onde eu ajudei a construir essa carteira de gente. Inclusive tem gente até hoje que eu encontro no mercado, olha, eu comprei um curso na Take lá em 95, 96, que era um menino, o menino era eu. Vocês davam curso para os clientes poderem utilizar. De modelagem de dados, para você ter ideia. É o que hoje se chama startup, né? Na época não tinha esse nome. Eu, quando tive a BB Store também, nem tinha esse nome startup ainda, mas estamos falando 20 anos depois dessa história. Um pouco mais de 20 anos, né? Vamos entregar a idade. O seu foi 95, o meu foi 2009. Então eu estou um pouquinho mais velho. Cara, muito bom. Aí começou e ali você se descobre na área comercial da empresa.
Fiquei até 99, 2000 na empresa, saí, fui para o mercado, trabalhei em multinacionais, trabalhei em empresas nacionais. Ah, você teve uma saída também. Tive uma saída. E aí eu voltei entre 2006 e 2007. Eu voltei como sócio, recomprei a empresa. Ela tinha mais ou menos 42 ofertas no portfólio. Enxuguei para 2 ofertas com foco. Bem o que Steve Jobs fez na época, quando voltou. Com foco, objetivo, e fiquei até 2011, 2012 nessa pegada, somente nessas 2 ofertas. Mas você comprou a empresa no seu retorno? Comprei a empresa, 100%? 100% da empresa. Ah, você volta, você saiu como motoboy ali, Como office boy. Na época não era motoboy. Não, e a empresa era do meu primo. Meu primo foi o fundador. Tá. E ele ficou com a empresa, e aí em 2006, 2007, quando eu retorno para a empresa, ela tinha dado uma regredida considerável. É uma empresa que tinha dado uma enxugada, não é uma empresa que deixou de entregar projetos, mas acabou diminuindo a carteira de clientes. Tinha quantos colaboradores na época, mais ou menos? 3. Ah, era bem pequena ainda. Muito pequena, muito pequena. Tá. Ela chegou a ter mais de 100 e poucos profissionais. Aí antes dela reduzir, então ela foi para quase minguou ali. Praticamente. Tá. Aí você assume ela, isso em 2006. 2006 para 2007. Tá. Aí você assume, tem aquela carteira cheia de produto e coisa eraiada, você dá uma enxugada. Enxuga tudo. Enxuga tudo. Ela tinha dívida, não? Não tinha dívida. Isso é um ponto positivo, que eu acho que é uma das coisas que aos poucos, depois de um bom tempo, né, você vai vendo que faz a diferença. Faz, você não carregar uma âncora desse peso. Né, não é que tinha dinheiro, mas não tinha dívida. Já é ótimo. Você tá o 0 é ótimo, o duro tá no menos 10. Exatamente. Né? Aí dali você reorganiza a empresa e começa a colocar ela. Aí nós estamos falando de 2006, já existe internet, já é um mundo bem diferente de 95, né? Já tinha passado aquela fase das bolhas, e ali você começa a direcionar ela para que linha? Em 2 ofertas, a parte de talent, que é a alocação de recursos, e desenho de pré-implementação tanto para BI quanto para CRM. Tá. A gente vê nessa pegada até 2009, 2010, em 2011, acrescentando outras ofertas dentro do portfólio para chegar no tamanho que nós chegamos hoje. Então vocês analisavam um banco de dados da empresa, criavam um cubo, estruturavam um BI para ela ali. Primeiro desenhar processo, montar DW, aí isso a partir de dados, né? E depois CRM. O cliente quer comprar um CRM, vamos olhar o processo, vamos redesenhar o processo, ou vamos desenhar um processo, soltar uma RFI no mercado, para depois soltar uma RFP, para poder selecionar a ferramenta e fazer a gestão da implantação. Tá, trazendo para a linguagem mais leiga aqui, o cliente, uma grande empresa, tem vários sistemas, né? Então Perfeito. tem um CRM, tem um WMS para cuidar do warehouse, um ERP para cuidar das finanças, tem um punhado de coisas. E muitas vezes as coisas não falam uma com as outras, né? Aí fica todo mundo perdido ali, precisa integrar isso tudo, pôr um sistema de Clipper do Banco do Brasil lá atrás, conversando com um sistema de JavaScript aqui, com outro de... É tipo isso, vocês organizam essa informação. Fazer um orquestrador, um negócio que se chama API, né, que hoje é muito famoso, mas antigamente começando a fazer conexões com API. E a parte de talent, a parte de alocação de recursos, onde a gente era muito forte e ainda somos muito forte, mas é uma oferta que ela embarca dentro das outras ofertas, que eu explico um pouquinho mais para frente do que eu tenho hoje no mercado. Muito bacana. Aqui eu trago bastante, né? Eu tenho levado muito para as empresas, feito o treinamento da Calma da Mente, que é muito sobre a saúde mental das pessoas. E eu relaciono isso bastante à situação que eu vivi. E eu, a partir do momento de depressão, que eu saí do Covid, fiquei uma semana na UTI, eu saio e começo a me reconectar. Eu vivia muito nesse mundo de tecnologia, que é um mundo, né, que traz muito estresse, porque se você não inova em um dia, você já está um dia para trás. Se você fizer isso seguido 10, 20 dias, você já perde o barco, né? E eu desenvolvi um formato das lentes que elas foram sempre me ajudando a sair desses momentos difíceis, né? Ter gratidão às coisas que acontecem, ter resiliência, ter coragem, né? Então eu queria que você contasse pra gente umas histórias mais difíceis. Pega 3 histórias aí que você fala, cara, ali foi um turning point, que eu tive que ter muita coragem, que eu pude entender aquilo tudo. Esses dias eu estava comentando até com a minha esposa, em 2009, 2010, nós passamos por uma situação muito difícil, quando eu tive um boom de fluxo de caixa. Esse dia, assim, essa época para mim, na época foi mais ou menos mês de junho, julho, para que a gente conseguisse deixar o fluxo de caixa em dia, foi um negócio terrível.
Como qualquer outro empreendedor, penhora carro, penhora apartamento. Isso foi que ano? 2009. Assim, então você faz todo aquele processo que você acredita, mas as pessoas que estão ao seu redor não têm tanta certeza, porque você está colocando o único patrimônio que você tem de vida e dos seus filhos ali. E aí quem está do seu lado, ou quem está ao seu redor, tem que acreditar muito em você. Você tem que ser aquele maluco que realmente passe credibilidade e confiança para quem está contigo. Mas eu tenho uma história bem legal, que assim, uma história de vida, uma filosofia, que é o jiu-jitsu. Eu sou faixa preta de jiu-jitsu, e aí eu faço uma analogia do empreendedor ou do CEO de empresa, que você vai montando conexões. Então, cada faixa que eu mudo, da faixa branca para a faixa azul, eu faço uma analogia como hoje como CEO de empresa. Então, você vai pegando experiência, você vai começando a colocar as suas deficiências e treinando. Hoje, como CEO de empresa, quais eram os meus gaps? A parte financeira. Eu misturava tudo. Como dizia o Faustão, né? Pessoa física, pessoa jurídica. Eu não sabia onde eu colocava o dinheiro, qual era a minha retirada, e aí, aos poucos, você vai aprendendo. Contrata sempre alguém que tem experiência no seu gap. E aí, onde eu comecei a estruturar a empresa para 2009, 2010, e dando a base, o alicerce necessário para que a gente desse o boom que a gente chegou hoje. Porque você assume ela em 2006, uma empresinha pequena, você não tinha experiência de gestão completa, né? Exatamente. E a gente, hoje que você é dono de uma empresa, CEO, eu falo que tem uma diferença entre o executivo, né? O executivo, você pode ser, pegando a analogia da bicicleta, você pode ser um ótimo pedal, um banco muito bom, uma direção, um guidão, mas o fundador da empresa, o CEO, o empreendedor, você tem que ser a bicicleta inteira. Visão 360. Você tem que pegar tudo e as coisas vão acontecendo. E como é que você foi acompanhando essa evolução de mercado, né? Pega ali 2006, internet ainda tinha, mas vem a crise, vem 2009, a crise, né, de 2009. Foi onde nós crescemos. Porque na crise, o que acontece normalmente? Você tem as Big Four, atendendo as grandes empresas, e as empresas de médio porte. Como nós éramos pequenos, eu sabia exatamente qual que era a margem que era praticada no mercado, eu precisava escalar, eu precisava ganhar mercado. Então você trabalha na margem, trabalha na sua oferta, e aí você consegue ter credibilidade, ter ofertas que façam a diferença perante o cliente, onde você começa a ganhar escala e crescer a empresa. Como que você foi sentindo? Quais que foram os maiores diferenciais aí da Take nesse crescimento? A parte de cultura, como é que você foi conectando isso? Compromisso. Se tem uma coisa que eu bato muito na Take, assim, que eu levo isso para o mercado, o que eu falo, o que eu prometo, eu cumpro. E eu falo não. As pessoas não estão acostumadas com isso. Eu falo bastante não. Esse projeto não vai ficar de pé. Esse projeto eu não consigo entregar. Não, mas, Marco, é para Take, você não está entendendo. Esse projeto que você quer vai afetar o seu bônus, vai afetar a empresa, e o que você está pedindo não vai ficar de pé. Eu falo não. Porque esse não é uma diferenciação grande, porque a hora que o cliente chega no desespero, um executivo de lá, querendo prometer uma coisa que eles não conseguiu fazer, trouxe alguém de fora. Isso. E quer jogar essa bomba em alguém, né? E realmente você saber escolher isso aí é um Agora tem que saber como falar o não. Não é simplesmente falar, não vou fazer. Não vou fazer nesse modelo. Com esse modelo eu consigo te atender e eu consigo te ajudar. Obviamente que o cronograma, provavelmente eu não vou cumprir aquela data que o cliente precisa. E aí você tem que ter essa habilidade de mostrar para ele a verdade, que ele possa acreditar em você, porque vai vir alguém e vai falar, eu faço, ele se prejudica e ele toma tinta lá na frente. Aqui dentro das lentes, uma delas é que é o mindset positivo, da gente ter a conexão. A gente entender que não tem nada bom nem ruim. As coisas simplesmente são. É o nosso julgamento que as torna boas ou ruins. Eu acho que traz bastante com o que você disse da crise, né? A hora que você começa a enxergar a crise ela é boa ou ela é ruim? Ela só é. Como você vai agir perante ela, você vai se apavorar, vai ficar com medo encantoado ali, ou você vai para frente? Vai mudar isso, faz a diferença. Isso, e a sua cabeça, ela faz muita diferença. Eu sempre olho pelo copo cheio. Qualquer situação. Mesmo uma situação ruim,
eu sempre tento olhar pelo copo cheio, porque sempre tem saída. Só não tem duas coisas nessa vida que você não consegue consertar, que você não consegue fugir. São os impostos, ninguém foge de imposto. E a morte. E a morte, exatamente. E agora o foguete dá ré, né? Então eu não posso falar mais. O foguete, o Elon Musk quebrou uma dessas aí. Antigamente as pessoas falavam, o foguete não dá ré. Não, agora o Elon foi lá e resolveu isso. Vai que ele resolve a morte também. Não dá para saber, né? Você falando da morte aqui, na segunda lente da humildade, tem um conceito estoico que chama memento mori, que os imperadores, quando vinham voltando dos triunfos, né, que venceram aquela guerra, pediam para ver alguém no ouvido dele falando, Caesar, memento mori, lembre-se que você é mortal. Porque fazer isso trazia humildade para ele entender que tudo é impermanente, né? A gente nasce para dar em torno de 80 voltinhas em torno do Sol. Depois a gente volta para onde quer que você acredite que você tenha vindo. Mas o fato é isso, né? E quando a gente começa a olhar para a vida com isso te traz duas coisas, do meu ponto de vista. Te traz um desprendimento e te traz uma falta de medo. Porque você sabe, cara, nós dois aqui, eu tenho 47, você tem 42. 45, né? Basicamente, daqui 35 anos, 40 anos, não está mais por aqui, né? Esse é um fato. Acabou o jogo. E tem uma história do Marcos Aurelius, o grande imperador romano, que escreveu Meditações, que os senadores chegaram nele e perguntaram, Marcos, você é tão focado em viver dos seus valores, das suas virtudes, mas você já parou para pensar que talvez não exista nada depois da vida? Ele pega e fala, existem duas possibilidades, né? Em uma delas existe alguma coisa, na outra não. Vamos falar na primeira que eu acredito, que somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Nesse caso, quando eu for embora, eu não levo meus palácios, meu ouro, minhas joias, minhas roupas, minhas armas, não levo nem meu corpo embora, fica tudo aqui. O que eu levo são os meus valores, minhas virtudes. A justiça que eu pratiquei, a coragem que eu tive, a sabedoria que eu adquiri, o bem que eu fiz, isso tudo faz de mim quem sou, isso eu levo. Agora, por outro lado, pode ser que realmente não exista nada. E, nesse caso, essa é a minha única oportunidade de viver dos meus valores, das minhas virtudes. E tem um detalhe aí, e o que me deixa de exemplo para as outras pessoas? Porque eu acho que esse é o nosso papel como empreendedor, deixar exemplos. E quando você fala de humildade, é uma coisa bem interessante, é uma coisa que eu tenho muito, porque eu escuto muito as pessoas. Há 4 anos atrás eu montei um conselho. Eu fui buscar algumas pessoas renomadas de mercado e pessoas que conseguiram fazer a diferença no mercado. Para você ter ideia, hoje eu tenho Rogério Oliveira, o ex-presidente da IBM, meu conselheiro, Sérgio Brito, o ex-VP da IBM, Nuan, ex-CFO da IBM, e Fátima Primati, uma ex-CIO da MetLife e da Embi Morumbi. São pessoas que eu me aconselho, que me ajudam a direcionar a empresa. Isso é muito bom. E como é que você lida essa parte de valores e cultura da empresa? Quais são a base dos valores da cultura da TEI? Como é que o que não é negociável? A mentira. A mentira não tem negociação. Se eu tenho um problema, eu coloco na mesa e eu resolvo. Agora, a mentira é uma coisa que a gente não negocia dentro da empresa. E o que a gente coloca como valor? Ajudar o próximo. Fisicamente, mentalmente, nós colocamos isso como um pacote de benefício para as pessoas que estão na Take. Para você ter ideia, uma coisa que eu faço muito que me acalma é massagem. Nós temos gente que fazem massagem nas pessoas dentro da Take. Nós compramos cadeiras de massagem para que as pessoas possam se acalmar no dia a dia dentro da Take. E não é da boca para fora quando a gente fala isso. Realmente são valores que a gente gosta de mostrar e praticar. Não adianta você só falar. Cara, muito incrível. Quando eu passei por esse momento que eu fiquei no hospital, né, uma semana na UTI, e eu saio e tento me reconectar às minhas coisas, tento voltar para o meu trabalho, para o meu dia a dia, e eu não consigo. Imagina você olhar para fala 2 mais 2, não vem o 4 na sua cabeça. Era tipo isso, eu olhava para o computador, falava, cara, não vai, não ia. Eu sempre tive vários negócios, tive mais de 20 empresas, BB Store foi o maior e-commerce produto para bebê do país, e cara, não conseguia. Aí eu fui atrás de tentar ver como que eu ia sair desse buraco. Estava numa depressão profunda, falei, não estava a fim de tomar remédio. Como é que eu entrei nisso aqui? Eu tenho que sair, tem que ter uma forma de sair. Aí eu mergulhei na teologia, mergulhei na filosofia, mergulhei na neurociência, fiz pós-graduação em neurociência e tudo. E fui descobrir o seguinte, dentro de nós temos 2 grandes estados de presença.
Nós temos o estado de defesa, luta e fuga, e nós temos o estado de criação, de desenvolvimento. Então são dois, é igual no país, ou ele está em guerra ou ele está em paz. Se ele está em guerra, você tem um general, se ele está em paz, você tem um presidente. O nosso general é a amígdala, o nosso presidente é o neurocórtex. Então, o que está acontecendo? E a amígdala não é aquela da Não é, as pessoas às vezes ficam com medo, falam, tirei a amígdala, por isso que eu estou nervoso. Não, não é essa não, é outra lá dentro, é uma partezinha dentro do cérebro. E o que tem acontecido com a gente hoje em dia? Né? As pessoas elas, por não estarem no estado presente, no momento presente, que é tudo que existe, a hora que você não está no momento presente, o que a sua mente faz? Primeira opção, futuro. É isso aí. Fica ali no futuro. Ansiedade, né? As pessoas não aproveitam o presente. Todo mundo só quer ficar feliz quando estiver lá, em algum lugar. Ninguém está feliz hoje em dia, no momento, no presente. As pessoas não estão felizes aqui, que eu estou aqui no podcast com uma pessoa fantástica, uma pessoa que tem uma experiência, tem uma bagagem legal para eu poder aprender. Não, eu estaria feliz se eu estivesse em Nova York, se eu estivesse em Miami, se eu estivesse em Santos. Isso, eu entendi um pouco do que você está falando, e é uma coisa que eu levo bastante. Gente, é hoje. O amanhã você vai construindo. Eu falo, cara, quem quer ser feliz no futuro? Aí todo mundo levanta a mão quando estou treinando a empresa. Fala, então, tem uma má notícia para vocês. Ninguém de vocês vai ser feliz no futuro. Como assim? Eu falo, não existe futuro. O futuro, quando ele chegar, vai ser no momento presente. Isso aí. Todo o seu passado, cada segundo dele foi vivido no momento presente. Cada instante do seu futuro vai se tornar passado no momento presente. Quem não planta, não colhe. Exato. E é no presente. Não adianta você falar, vou estar, não, estou feliz agora. Aí você vai ter vários agoras na sua vida. Você vai somando esses agoras. Quando você não controla, você deixa a sua mente com excesso de futuro, você tem ansiedade. Quando você deixa ela com excesso de passado, você tem depressão. E quando você deixa ela, você está no presente, fugindo do presente, é procrastinação. Você está ali, você pode tomar droga, bebida, entorpecer a mente por um tempo para fugir do presente. Ou você pode simplesmente usar o que eu chamo de kit letargia. Fica ali no Instagram, TikTok, não sei o que, YouTube, Netflix, fazendo nada, jogando seu tempo fora. Que essa nova geração, infelizmente, está nesse momento. Só querem viver do futuro. Ninguém quer pensar no presente. Exatamente. E como que você leva isso para a empresa? Como é que você tem conseguido, numa frente de trabalho que a turma é tão jovem, né, tecnologia, manter a turma mais engajada, mais conectada? A gente tem um misto bem interessante. Eu tenho gente com 78 anos na empresa e tenho gente com 16 anos. Então, eu acho que essa engrenagem de ter um misto, de ter indicadores, de ter KPIs, onde você dá direcionamento, onde você vai acompanhando semanalmente, diariamente, mensalmente e por semestre, eu acho que para mim essa é a cereja do bolo. Você tem que acompanhar o que está acontecendo e olhando, obviamente, como que vai ser o futuro. Mas não é você não pode direcionar a empresa somente pelo futuro. Se você não olhar o hoje e o presente, você começa a capotar. É verdade. Quando a gente vai na lente 3, que é como criar um time de alto desempenho, né? Toda empresa, todo mundo quer ter um time de alto desempenho. Só quer ter SEALs. Navy SEALs, ótimo. Navy SEALs é o ideal. Você sabe como é que você transforma, qual que é a diferença do Navy SEALs, que eles se chamam de irmãos em armas, brothers in arms, e da empresa que as pessoas chamam de colega? Como é que você transforma uma coisa na outra? Para mim é a sintonia e o apoio entre as pessoas, a sinergia de qual é o objetivo da companhia. Eu gosto de resumir isso aí que você disse numa palavra que é intencionalidade. Intencionalidade. Eu falo intencionalidade. Quando você quer transformar um time de alto desempenho, então vamos lá, o Navy SEALs que você trouxe, os caras dão a vida um pelo outro. Literalmente, tem coisa mais intencional que isso? Você está dando a vida, eu vou te salvar, você me salva. Então você cria uma irmandade muito forte ali. Nas empresas, quantas vezes a gente pergunta, né? E aí, como é que foi o final de semana? A pessoa está te respondendo, você nem olha nos olhos, você já está lá no final do corredor, sem prestar atenção. Aí fala, você não está dando intencionalidade. Se você pega seu dia, divide em 3, 8 horas você está dormindo, 8 horas você está trabalhando no mínimo, 8 horas se relacionando. Então metade do seu tempo você está ou trabalhando ou se relacionando, acordado. E aí, você está levando para o trabalho o mesmo nível de intencionalidade? Aí eu pergunto, e aí, já fui em empresa que tem gente que entra em reunião de Zoom com a tela desligada.
Você jura que você quer ser levado a sério? Estando com a verdade. tela desligada? Estando sem áudio? Imagina se eu tô aqui com uma capa te entrevistando. Você, tipo um mojarradinho. Você sabe que isso nós passamos muito tempo na pandemia, que era somente o Zoom para você trazer hoje para o presente, para o home office, saindo um pouco do home office. Essa mudança, essa virada não foi fácil, tá? Não é. Porque ainda tem muita gente que está conectada ainda remotamente. A cabeça dela não é o corpo, não é o físico. E aí, como que eu faço hoje? Um exemplo, eu tenho uma cadência com meus... Hoje eu só tenho 5 diretos, Tá. que isso faz muita diferença. E eu criei uma cadência entre os 5, semanalmente, para que os 5 possam se falar. Porque o problema é nosso. O problema não é do RH, do comercial, da área de delivery. É a liderança, né? É nosso. E aí eu saio um pouco de cena, deixo os 5 se falando, para que eles também me ajudem a tomar decisões. E a hora que a gente traz isso, né? Como é que você vai trazer essa intencionalidade? Existe na vida 3 níveis de felicidade do ser humano. E o que acontece? O primeiro nível deles é o mais basal, é o mais raso ali, é o nível da experiência. Então quando você compra um carro, uma joia, uma casa, uma viagem, um restaurante, todas essas coisas, stuff, essas coisas te trazem uma felicidade, uma dopamina e uma oxitocina muito baratinha, muito à toa, ela vai e volta, né? As pessoas acham que felicidade está que elas vão comprar o carro X, a casa Y. Na hora que você tem, você fala, cara... Depois de uma semana é tudo igual. Depois de uma semana é só o IPVA caro. É isso aí. É só o IPVA caro, não muda nada. Aí, então, esse é o primeiro nível. O segundo nível é o nível do crescimento. Aí é o nível da sua evolução como ser humano, como alma, como espírito. Na hora que você se forma, você casa, tem filho, aprende uma coisa, compra uma empresa, vende outra. Esse crescimento, essa faixa preta de jiu-jitsu, né? Quando você ganhou a faixa preta, foi um dia incrível. Foi fantástico. Mas você não acorda todo dia e fala, nossa, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, né? Pelo contrário. A gente precisa de mais e mais e mais. É normal da nossa evolução. E o terceiro nível, que é o ápice da nossa felicidade, você trouxe logo no início, ali na primeira parte ali que você trouxe, que é sobre servir o próximo. É quando a gente entende que a nossa vida não é sobre nós, é sobre as pessoas que a gente toca. Então, quando você coloca esse propósito, essa intencionalidade em servir o próximo, você muda o jogo. Você começa a perceber que dinheiro, sucesso é uma consequência do seu trabalho, ele não é o fim. Você sabe onde eu percebi isso? Há uns 10 anos atrás, eu estava passando no centro da cidade e tinha uma banca de jornal com uma revista Harvard Business Brasil, que hoje não tem mais essa edição, estava escrito assim, qual é o seu propósito? Eu olhei, e sendo bem sincero, eu sempre achei que era ganhar dinheiro. Sempre tinha na minha cabeça que era ganhar dinheiro. Eu comecei a ler a revista, eu comprei a revista e eu identifiquei que não era o dinheiro era a consequência. O meu propósito sempre foi ajudar as pessoas, que elas possam se desenvolver, que elas possam crescer na carreira, que elas possam ganhar dinheiro, que elas possam ajudar a família delas, como eu ajudei a mim, como que eu ajudo até hoje. Então, quando você descobre o seu propósito, faz a virada de chave na sua vida. Para mim foi muito assim também. Eu sempre fui sobre ganhar dinheiro. Aí depois você ganha e você chega e fala, e aí? Aí depois você perde e fala, e aí? Né? A hora que você começa a entender que não é sobre isso, realmente é muito transformador. Mas infelizmente não são todos que conseguem descobrir qual é o seu propósito. Então, uma das dicas que eu dou para um bom empreendedor, para quem quer seguir na carreira, porque não é fácil, tá? Cai cabelo, tem N problemas. Descubra o seu propósito. Quando você descobrir o seu propósito, vai mudar tudo na sua vida. E o propósito é algo que muda também, não precisa ser sempre o mesmo, né? Eu acho que ele muda em diferentes fases da vida, você tem diferentes propósitos para aquele momento. E tem um vídeo, um TED Talk, que eu passo no nosso treinamento da Calma da Mente, que ele é sobre como que você descobre o propósito. Ele é muito interessante. O professor, ele chega e ele fala assim, ó, eu formei em Yale, né, uma das melhores universidades americanas, e eu estava numa festa do reunion, de 20 anos de reunion. E a gente estava lá numa tenda e comecei a conversar com meus amigos. E, cara, tinha ali gente muito bem sucedida. O cara tinha a primeira casa, a segunda casa, tinha a primeira esposa, a segunda esposa. E foi falando. E comecei a perceber que boa parte dessas pessoas estavam infelizes. Em Yale, formados, com muito dinheiro, com tudo, muito sucesso. E comecei a perceber que as pessoas, que como alguns focaram muito mais no propósito que eles viam na época, professores, artistas, pessoas que não foram para uma profissão focada em ganhar dinheiro apenas, pareciam ser muito felizes. E ele começou a mergulhar para entender essa busca do propósito.
Aí ele falou, ó, eu vi que na Amazon tem 135 mil livros sobre propósito. Só que eu descobri uma forma que com 5 perguntas você consegue descobrir o seu propósito. E ele conduz essas 5 perguntas. Quem é você? O que você faz? Para quem você faz? O que essas pessoas precisam e o que essas pessoas são transformadas com o que você faz? 5 perguntas. Ele fala só a primeira e a segunda que é sobre você. As outras 3 é sobre a pessoa. Então, trago para as pessoas. Você quer descobrir o seu propósito? Comece a entender o que você sabe fazer muito bem e o que você consegue mudar a vida de alguém com isso. Só que isso cabe ao empreendedor começar a debater e discutir isso com os seus liderados. Hoje eu sei exatamente qual que é o propósito dos meus diretos. Hoje eu sei exatamente qual que é o objetivo deles, o que eles querem conquistar, não só financeiramente, como conhecimento, como carreira, onde eles querem chegar. Porque você vai municiando essas pessoas e vai treinando essas pessoas para que elas possam repassar isso para baixo, para a gerência, para a coordenação, e você vai montando um PDCA do time muito positivo e bem legal, porque você consegue engajar todo mundo. Porque engajar as pessoas não é só RH, tem que partir de cima. O RH eu vejo ele muito como uma ferramenta muito poderosa para ajudar a liderança a engajar. Exatamente. Né? O melhor RH do mundo ser uma liderança intencional, focada e que carrega, né? O RH ele é meio que o estetoscópio, ó, fiz um pulso ali, fiz um 360, contratei, mas se você não pegar e fizer acontecer, a coisa não vai. Tem que ser top-down. Quem está liderando a empresa tem que ter com ele qual é o propósito e como que você transforma a vida das pessoas que estão contigo. O que é muito interessante numa empresa, né, a hora que você vai escalando, é a questão da cultura e valores. Eu, lá na época da BB Store, cheguei a ter 600 colaboradores, mais ou menos, e eu olhava e falava, bom, né, você começa a colocar aqueles valores, só que os valores, no final, são os nossos valores de fundadores. Quando está você e poucas pessoas, você simplesmente fala o que é para fazer, porque já é calculado esse valor seu ali, né? E quando não tem, você tem que escalar isso aí. E o que eu fui aprendendo dentro do estoicismo? Né? O Sócrates, né, um rapaz muito inteligente que viveu há 2.500 anos atrás, descobriu que existem 4 valores principais que são os building blocks de todos os demais valores da empresa. Os 4 são justiça, sabedoria, coragem e temperança. Temperança é o equilíbrio de todas as coisas. E olha que interessante, a hora que você começa a mergulhar, me fala um valor da Taking, por exemplo. Está lá no manual dela. Falar a verdade. Falar a verdade é sobre justiça. Falar a verdade é sobre coragem, você tem que admitir o erro. Isso aí. Né? É sobre temperança, sobre equilíbrio, você equilibrar as suas ações com seus atos, com as suas falas. Você vai ter que ter esse equilíbrio. Posso só dar um ponto aí? Lógico. Teve um cliente que me perguntou uma vez, com a Taking eu não vou ter problema, correto? Eu falei, não. Eu falei, como não? Você vai ter problema comigo. A única diferença é que eu vou resolver o problema. Porque você vai ter problema comigo, você vai ter problema com a empresa X, com a Y. A única diferença é que eu vou sentar com você, eu como empresa, e vou resolver o nosso problema. Não é só seu, mas ele a partir de hoje é nosso. E dali para frente nós iniciamos um contrato com uma das maiores cervejarias do mundo, que é cliente nosso até hoje. Só não posso falar o nome, né? Lógico. Mas acho que a gente já sabe quem é. Não, é incrível. E... Cara, e é muito sobre isso, né? Porque a hora que você vai pegar, você vai entender os valores, porque aí muitas vezes pega umas empresas, tem um punhado de valor que é do dono, coloca aquele todo apanhado, mas a turma não lembra, né? Aí só na época do ISO 9000, ninguém nem usa mais ISO 9000, mas antigamente, você lembra? Saía decorando e tal, tinha que saber as coisas. E se você lembra esses 4, quando a gente vai fazendo a imersão, todo mundo concorda com a importância da justiça, né? A justiça é a maior de todos os valores, você tem que ser justo com o seu cliente, tem que ser justo com o seu colaborador, com o seu sócio, com todo mundo. Tem que ter coragem para acertar. Empreender é um ato de coragem, né? Você sair, iniciar, acordar, viver é um ato de coragem. Então as pessoas vão passando e falam, concordo. Então tá, então vamos lá, como é que você vai aplicar isso nos valores da sua empresa? Ué, por exemplo, você está em casa, fazendo home office, assistindo Netflix. Você está sendo justo com a sua empresa que está te pagando? Você não está. Você está sendo justo com o seu cliente que está colocando uma plataforma, um sistema na sua mão? Você está sendo justo com seus colegas que estão ali ralando e você está em casa enrolando? Não está. Você está sendo justo com sua família, que está entendendo que você está provendo, fazendo o melhor para eles. E, acima de tudo, você está sendo justo com você, que está tendo essa oportunidade, e você está jogando ela no lixo, você está tendo coragem ou você está sendo covarde? Então, quando a gente simplifica a história toda, é muito interessante
você vê o impacto. Eu já tive CFO de multinacional que eu treinei, chegando e falando, Léo, cara, foi um tapa na cara, porque eu tava assim, bem Romário na Copa lá, você lembra, só jogando na banheira, só se vê a bola no pé. E, cara, ou eu vou dar um gás e vou fazer isso acontecer, ou vou fazer outra coisa da vida. Não tem porque eu jogar minha vida fora aqui. Enrolar quem? Tô enrolando eu mesmo, né? Isso parte da pessoa e parte muito também de quem lidera as pessoas. Porque você tem que provocar isso, porque não é todo mundo que consegue ter essa visão. As pessoas não conseguem ter noção o quanto ela está procrastinando, o quanto que ela está deixando de fazer algo bem ou do bem para alguém. Então, acho que parte de quem está liderando. E, obviamente, chega um limite de gente que você consegue impactar, né? Você como CEO, você como empreendedor ou como gestor, então você precisa começar a passar isso sempre para os seus liderados, para que esses liderados consigam passar para baixo. Eu sempre falo que você é a média das 5 pessoas que você mais se relaciona. Então, se você se relacionar com gente do bem, você vai ser do bem. Se for do mal, vai ser do mal. E por aí vai. Gestor bom, e você vai provendo ele, você vai melhorando aquele gestor, para que ele possa melhorar os seus outros gestores. Muito bom. Tem um estudo da Deloitte que mostra que 31% do nosso custo de folha é jogado no lixo. Você já vi esse estudo já. Jogado no lixo mensalmente. Imagina, você tem 1.000 colaboradores, 300 é jogado no lixo por conta de questões relacionadas à saúde mental. Presenteísmo, absenteísmo, turnover, tudo. Como é que você tem abordado esse tema dentro da Tetra? Isso é um tema muito complexo, é um tema muito delicado. Hoje, como eu comentei lá no começo, nós temos uma plataforma de benefícios que a gente disponibiliza para as pessoas e não são todas que utilizam. E aí o nosso RH entra muito forte, identificando quais são as pessoas que precisam de apoio, que precisam de ajuda, para que a gente consiga potencializar essa ajuda para essas pessoas. Agora, o nosso índice é um pouco menor, deve estar em 10%, 15%. Mas como? Porque é toda hora o RH fazendo ações, trazendo as pessoas para dentro do escritório, porque o home office às vezes atrapalha. Você não consegue ter essa percepção. Esse calor aí, né? Isso. Lá no escritório hoje, 2 vezes por semana, as pessoas vão para o escritório. E nesse momento, onde a gente tem o RH muito forte em cima das pessoas, identificando esses problemas. As pessoas, a maior parte, elas estão em home office. A maior parte são home office. Ou alocadas no cliente, né? Eu tenho hoje tem um misto que as coisas estão mudando, tá? O presencial está voltando com muita força. Você pega as big techs, estão forçando, né? Forçando mesmo. Se você não voltar, você não precisa voltar mais. Elon Musk lá na largada já falou, venha, tá no nosso caso, a gente vai muito na tocada dos clientes. Como a gente tem bastante clientes no segmento financeiro, o segmento financeiro ainda está segurando. Tá. Mas eu tenho comigo que nos próximos 2, 3 anos isso realmente acaba e aí vai ser 100% presencial. É engraçado como o pêndulo vai, né? Lá na pandemia todo mundo achou que ia morar só no meio do campo, aí depois acaba, volta todo mundo, né? É a temperança, né? Sempre o equilíbrio. Eu acho que você liberar um dia por semana ou 2 é algo que pode ser saudável, fazer bem, né? Marco, você comentou no início aí, né? Faixa preta do jiu-jitsu. Jiu-jitsu, lutas, artes marciais em geral, é algo que vem muito da disciplina, né? Vem muito da resiliência, da força. Como é que você aborda esses conceitos? Como é que você relaciona isso dentro da empresa? Eu acho que você já matou a charada, a disciplina. A disciplina para mim, é o diferencial para qualquer atividade da sua vida. Mesmo você sem vontade, sem querer fazer aquela atividade do dia, se você fizer, se você é decadência, se você tocar isso, tanto num treino de arte marcial quanto uma tarefa sua dentro da empresa, você consegue dar o próximo passo. O que não pode é você sabendo o que tem que fazer, para que você sabe que você vai melhorar, eu deixo para depois, amanhã eu faço, amanhã eu treino, amanhã eu faço esse relatório, amanhã eu falo com esse cliente. Não. Se você tiver a disciplina, a cadência, e você começar a identificar que você tem faixas e níveis dentro de uma empresa para poder mudar, muda a sua vida. Então, eu saio de um júnior, vou para um pleno, vou para um sênior, vou para um especialista, e vou para a área de coordenação, gerência, e por aí vai, faixa branca, faixa azul, faixa roxa, faixa marrom e faixa preta, e trazendo a humildade nesse meio termo, sabe? Nessa junção. Então, para mim, essa sintonia da arte marcial com o empreendedorismo, para mim, mudou minha vida, e eu levo muito como estilo de vida. Não é mais
faço por um hobby, não. É estilo de vida. Você ainda luta? Ainda luto, inclusive lutei ontem, tomei um amasso absurdo do meu professor. Meu professor tem 1,95 m, o apelido dele é jeitoso, para você ter ideia. É professor e amigo, para você ver o tamanho da criança, mas é algo que acalma a mente. Durante aquela 1h30, você esquece de todos os seus problemas e foca naquele negócio, naquele momento. Como disse Aristóteles, a excelência não é um ato, ela é um hábito, né? E quando a gente começa a entrar e a entender que a disciplina, né? Nós temos circuitos, sinapses neurais. Então, sempre, a hora que eu vou trazer, eu falo, vamos lá, no final do dia, o que você quer? Você quer criar novos hábitos, você quer cancelar hábitos nocivos, né? A hora que a gente começa a entender que tudo inicia no nosso pensamento. Os seus pensamentos vão determinar suas ações. As suas ações vão determinar as suas experiências, que por sua vez são sensações, hormônios gerados. A repetição das suas ações geram os seus hábitos. A sua coleção de hábitos vai gerando o seu caráter. Perfeito. E define sua vida. Agora, tudo inicia no pensamento. Se você quer mudar um hábito, você tem que mudar um pensamento. Aí você precisa entender o seguinte, que você não é o seu pensamento. Você tem essa percepção? Você não é o seu pensamento. Boa visão. Nós não somos. Eu vou te perguntar de outra forma. Você já não concordou com um pensamento seu? Não? Você nunca teve um pensamento que você falou assim, não. Nossa, que vergonha, também que ninguém viu pensando nisso aqui. Já teve, né? Já. Todo mundo já teve. Aí você começa a entender o seguinte, opa, como que eu posso não concordar com um pensamento que é meu? De onde vem essa dualidade, que existe o observado e o observador? Então você começa a entender que os seus pensamentos são como nuvens. Tá ali no céu. Uma nuvenzinha extratos, às vezes uma CB, uma nuvem negra, tempestade. Às vezes você está dirigindo, uma nuvenzinha, de repente, bum, nuvenzona. Você é o céu. Você é aquela presença. Você está ali. Então, quando você começa a entender isso, a experienciar isso através de práticas de meditação, de reprogramação mental, e você começa a olhar e falar, por que eu estou dirigindo aqui? Eu estava bem, viu? Você sai de manhã, você está bem. Aí você está ali na Faria Lima. Aí você passou a JK, pum. Nossa, eu acelero. Sensação. Uma angústia. Eu falo, por que deu? O que aconteceu? Não aconteceu nada, só cruzei uma rua. Veio algum pensamento. O seu cérebro é uma máquina extremamente poderosa. Muito mais poderoso que qualquer computador que a gente tem no planeta. A gente tem 37 trilhões de células no nosso corpo, com T. Você sabe a diferença do milhão, do bilhão e do trilhão? Não. 1 milhão de células, 1 milhão de segundos é equivalente a 11 dias. 1 bilhão de segundos é equivalente a 31 anos. A pessoa que juntou 1 milhão fala, quero chegar no bilhão, agora vai falar de 11 dias para 31 anos. E 1 trilhão é 31 mil anos. Nós temos 37 trilhões de células. Cada vez que você faz assim, você levou oxigênio para 37 trilhões de células, você fez a reversa de gás carbônico. A gente recebe 2 milhões de bits de informação por segundo no nosso cérebro. Auditiva, sensitiva, tativa, olfativa. A gente edita isso tudo em tempo real. A gente tem 376 mil quilômetros de artérias e veias no nosso corpo. Dá para ir na lua e voltar 8 vezes. Quem que cuida disso tudo? Você produz mais de 10 mil SKUs de químicos no seu corpo, todo dia. Uma farmácia tem 2.500. Aí a pessoa fala que você precisa do remédio da farmácia ou você precisa acionar o químico que está no seu corpo? Você tem muito mais químico que a farmácia tem. Então, a hora que a gente começa a entender o poder do nosso pensamento, e você a controlar esse pensamento, você muda tudo que você quiser mudar na sua vida. Eu vou dar um case meu. Eu tenho uma jabuticabeira. E todo fim de semana que eu estou lá regando a jabuticabeira é quando vem a inspiração e eu começo a pensar em novos negócios. É nesse lugar sempre, você tem um trigger ali. Eu soltei até um post esses dias falando um pouco mais de onde vem as ideias, de onde vem as mudanças, de onde vem o pensamento de novos produtos, novas ofertas, é na jabuticaba. É Newton, né? Foi embaixo da macieira. Regando a jabuticaba, olhando para ela, se conectando com o verde, com a natureza, sentindo com aquele ar, sentindo Deus, sentindo todo o universo, e aqui são aqueles momentos, tá? São aqueles segundos ou aqueles minutos que conseguem me dar um alívio, e obviamente conectando com o esporte, com o jiu-jitsu, onde me acalma toda a mente, onde eu fico mais relaxado. Eu estava te falando, né,
mente no futuro, ansiedade, no passado, depressão. A hora que sua mente não está no presente, você aciona a amígdala. A hora que você aciona a amígdala, ela enche seu corpo de cortisol, adrenalina, noradrenalina, você fica em estado de luta e fuga. Então, seu sangue não está no cérebro, você está ali pronto para fugir ou lutar. Você não está ali pronto para fazer o que você tem que fazer. Quando você precisa criar, o que você precisa fazer? Tirar o cortisol, tirar a adrenalina, tirar a noradrenalina, porque a hora que você está com esses hormônios, pupila contrai, coração acelera, sangue desce para a extremidade, é fuga ou luta. Aí você fala, como é que eu crio? A hora para me criar, eu tenho que trazer dopamina, oxitocina, serotonina. Eu tenho que desligar uma chave e ligar a outra. Como é que eu desligo e ligo? A hora que você entra na jabuticabeira, você desligou o cortisol e você ligou a dopamina. A hora que você tem dopamina e oxitocina, você conecta ao mundo das ideias, você acalma, porque seu corpo não está focado em defesa. Ele está focado em criar. Você não pode viver só no mundo, você tem que viver nos dois. Você tem que estar defendendo um e criando o outro. Exatamente. Aí tem 3 chavinhas que te ajudam a sair do momento e entrar no outro. Medida em ressonância magnética, coisa química, física, não é esoterismo. Tem 3 chavinhas que te tiram de um estado e colocam em outro. A primeira delas é atividade física. Ela aumenta em mais de 25% a sua produção de dopamina e oxitocina, te tira do estado de luta e fuga e te coloca em estado de presença, de criação. Você já deve ter no seu jiu-jitsu também, na hora que você sai eufórico, ali várias ideias, e você fala, cara, nossa, você tem até que esperar baixar um pouco. Como eu não pensei nisso? Como eu não pensei nisso? Como eu não pensei nesse momento, ou nessa situação, ou nessa oferta? Eu não saberia dizer, para ser bem sincero, essa chavinha da dopamina, cortisol, numa atividade de luta, porque ali você tem que estar na luta e fuga, né? Naquele momento não tem condições. Naquele momento não tem, mas vamos supor, você corre também? Não. Corro. Na corrida, aí eu sei que porque eu corro, na hora que você corre vem várias ideias, porque você não está preocupado em lutar, em reagir. Exatamente. Na luta você tá com cortisol ali, né? Você tem essa necessidade. Você está em estado de alerta 24 horas. Você tem que estar. Isso, no jiu-jitsu ali, tá full time. Então é diferente esse tipo de exercício. Aí nós temos o segundo. O segundo é oração, a fé. Aumenta em mais de 40%. As pessoas falam, mas para qual Deus? Tanto faz. Você pode o nome que você quiser dar. Natureza, energia, Adonai, Jeová, grande arquiteto, Alá, Krishna, Buda, God, o que você quiser chamar. Acredita em Deus, algo maior que você ali, que coordena, que existe uma ordem nisso. A hora que você acredita nisso, o que acontece fisiologicamente? Você desativa a amígdala, desativa o cortisol, ativa neurocórtex, dopamina e oxitocina. Então a gente sempre escutou, você falou ao longo aí do nosso bate-papo, tem que acreditar, tem que ter fé. E se você acredita e tem fé, você diz que sua família tem que te apoiar, é como se você vestisse uma capa de superpoderes, de criatividade, de sensação. É orgânico. Não importa, em alguma coisa você tem que acreditar, que esse copo vai mudar a sua vida, que esse livro, que essa xícara, mas acredite em algo. Acredita, ele vai, fisiologicamente, vai te trazer os hormônios que você precisa para criar, para trabalhar, para ter coragem, para fazer. Se você não acredita, é um escudo de cortisol ali, adrenalina. Você não vai olhar, você está só preocupado em olhar a rota de fuga. Por que a gente não foca quando a gente está com cortisol no corpo? Porque é olhar divergente. Ó, tem uma porta ali, tem outra ali, tem outra aqui. Vamos voltar para o propósito? Descubra o seu propósito, que você vai descobrir em que você tem que acreditar. Exatamente. E a terceira chavinha, que é o que a gente tem levado, é uma junção disso tudo, que é a reprogramação mental através de técnicas de meditação. É se você começar a se colocar nesse lugar de observar seu pensamento, para partir dele, pensamento, palavra, ação, hábito, repetição, você começar a mudar seus hábitos. Aí entra no que você falou, 5 pessoas que você mais convive, por que elas fazem tanto bem para você? Porque se as 5 pessoas que você mais convive estão indo pro bar todo dia tomar cerveja, você vai virar um cachaceiro. Exatamente. Se as 5 pessoas que você mais convive são empresários, empreendedores, elas vão te fazer pensar no que você precisa fazer para mudar a sua ação, para mudar seu hábito, para fazer executar. Aí você vai ter um seu empreendedor de sucesso, porque você está no meio delas. Falando em mudança de hábito, eu devia ter uns 10, 11 anos, morava em Sapopemba, e chegando na escola, como qualquer periferia, tinha uma pessoa morta na porta da escola. E como que eu mudo meu hábito, como que eu mudo minha vida? Tinha um policial parado, e ele falou assim, só tem um jeito para vocês entrarem na escola, tem que pular o morto. Eu até soltei uma nota depois, uns tempos desses, mas essa história é literalmente pulando de defunto. O rapaz todo coberto lá, para que eu pudesse mudar a minha vida e mudar a vida. Eu não tinha essa noção, né, o impacto que daria, mas eu sabia que para eu poder sair dali, daquele momento, daquele ambiente, eu tinha que entrar na escola.
E eu pulei o morto, pulei o defunto, para poder entrar na escola. Então, você vai... Uma simbologia muito forte. poderosa, Assim, E é uma coisa que eu conto, os meus filhos leram. Minha filha tem 11 anos, ela leu, aí só falou, pai, mas é tudo isso? Eu falei, é tudo isso. Né? Aí o sol, como a gente começou lá, como a gente comentou no começo, né? O sol não nasce igual para todos. E zero problema. Cabe cada um tentar entender qual é o seu momento e qual é o seu estágio para que você possa dar o próximo passo. Exato. O sol ele nasce, agora como você vai reagir ao seu meio, está na sua mão. Tá aqui, ó, mindset positivo. Eu acho que para mim é o meu... A segunda você junta com a dicotomia do controle. Tem as coisas que você controla e as coisas que você não controla. Você controla como você age, como você reage, como você pensa, como você se sente. Se você ainda não controla como pensa e se sente, é onde a gente tem que trabalhar. Porque isso é de você, está no seu controle. Tudo, o que você não controla? Economia? Não. Política? Não. Esposa? Não. Filho? Não. Funcionário? Não. Cliente? Não. Câmbio? Não. Você não controla nada disso. Algumas coisas você tem influência sobre elas, mas você não tem controle. Agora, quando a gente vai fazer na empresa, fala, não, mas você não controla o cliente, então não fechar a conta não está no meu controle. Você não controla o cliente, mas você controla o seu treinamento, você controla o teu melhor produto, você controla o teu melhor atendimento, você controla o teu melhor preço, você controla tudo que você pode fazer para ser o melhor. Você controla o seu SG&A. Isso, controla os seus custos, você controla as suas ofertas, como vai para o mercado, como melhor levar para o mercado. Isso você controla. Então você tem que agir assim, né? Falar, meu concorrente está dando desconto. Não, então vê como é que você melhora o custo, melhora o serviço, melhora a entrega, melhora o produto, melhora o treinamento. Melhora o pitch. Melhora o pitch. Exatamente. Melhora a defesa. Exatamente. E é sobre isso. Então é a gente entender que quando a gente começa a colocar a nossa mente para focar no que a gente precisa que foque e apaga as distrações, o problema das pessoas que elas estão ali, papo, o que eu faço? Foca. Então, foca. Para você focar, o que você precisa? Controlar a sua mente. Disciplina. Que seus pensamentos estão variantes. Você tem que entender. Então, todo o trabalho é de você começar a entender isso aí. É isso aí. Muito legal, Marco. Me diga uma coisa, para a gente finalizar aqui. Um livro e um filme que você acha transformador aí para você indicar para as pessoas. E o livro Arte da Guerra, do Sun Tzu, para mim é um livro muito emblemático. Um livro que realmente muda a vida das pessoas. E um filme que eu gosto, na verdade são todos os filmes que não tem nada a ver com empreendedorismo, é do Batman. É uma coisa, é o herói de verdade, o de capa e de carne e osso, que luta contra tudo e contra todos, para que possa fazer o bem para as pessoas. Muito bom. Eu quero te presentear com um livro aqui, que eu falo que ele parece um livro, mas ele é uma série da Netflix, com 365 episódios. Então ele é um videolivro. Um videolivro. Para cada dia você tem... Eu fiz mais de 1000 episódios já do Meditação Estoica. Eu selecionei os 365 por temas. Então todo dia você tem uma reflexão e um QR Code. Você bate o QR Code, tem o meu vídeo daquele podcast. Então, por exemplo, aqui, ó. É sobre isso a vida. Falamos isso hoje. Ó. Não, nossa vida não é sobre nós, mas sobre as pessoas que tocamos. É que eu trago uma reflexão do Marcos Aurelius e um episódio. Então aqui você vai fazendo esse mergulho para o lugar mais incrível que existe, que é dentro de você. Obrigado, foi um prazer estar aqui contigo e espero poder impactar alguém ou algumas pessoas para que possam melhorar a vida delas e das outras pessoas que estão ao redor delas também. Vai ser um prazer, vamos levar isso lá para a Take, para a equipe. E quero dizer aqui para vocês que se você é empreendedor, empresário, está lidando com esses momentos de dificuldade na empresa para tratar questões relacionadas à saúde mental, nós temos feito um trabalho com algumas das maiores empresas do Brasil. Já treinei a Polícia do Estado de São Paulo, o BOP, o governo de Minas, todos os secretários lá. Nós temos levado isso aí para milhares de empreendedores sobre como que a gente consegue trazer nossa mente para o momento presente, sair desse mundo de ansiedade, de medo e nos conectarmos para uma vida mais produtiva com a mente calma, com a mente focada. Então quero agradecer a todos que estarem até aqui, deixar nossos contatos. Qual que é seu Instagram, Marco? É Marco Romero 9707. Marco Romero 9707. Taking.com.br e @Leo Simão Estoico e nos links onde você está assistindo esse vídeo para nos contactar para palestras e treinamentos. Muito obrigado, meu querido. Prazer, viu? Prazer Até enorme. A próxima. Até a próxima. Até mais. Eu achei uma coisa curiosa buscar a calma da mente
Então a gente deve procurar conhecer campos novos na vida, né? Há um ano e pouco atrás eu conheci o Léo Simão, Acalmadamente. Fiz o curso das 7 lentes, venho acompanhando o trabalho do Léo, que é um trabalho fantástico. Fala, meu querido Léo, tudo bem com você? Esse ano foi muito duro aqui, mas estamos terminando bem. Teve a premiação da Great Place to Work agora, né? A gente foi uma das empresas premiadas. E eles abriram esse ano aí uma categoria lá das melhores empresas em saúde mental. E nós somos uma das 8 escolhidas. Acho que aquele trabalho contigo foi uma bela mensagem que a gente deu para o nosso pessoal. E os resultados começaram a aparecer. Essa imersão faz com que você olhe para dentro de você, quebre as barreiras e aí você cria a sua realidade como mágica. Mas sempre lembrando que o importante é viver o presente. Quero que vocês saibam que isso tem muito a ver com o exercício que vocês estão fazendo aqui. É uma vontade que vem de dentro. Ela não vem daqui. Ela vem daqui. O evento traz toda essa coisa da calma, da meditação, da troca. Tudo aconteceu aqui. Quando você deixa livre, né, e você tem um intuito, um propósito genuíno, as coisas vão acontecendo e se encaixando. Acabei de receber esse agradecimento do BOP, GAT, COI, as Forças Especiais da Polícia. Tem uma honra enorme de estar aqui no Palácio do Governo, com o governador Zema. A gente acabou de fazer um treinamento da Acalmadamente. Como foi, governador? Foi muito bom. Todos os secretários aqui presentes gostaram muito. Como eu falei aqui, quem aprende a descansar, a relaxar, produz muito mais. Eu cheguei aqui nesse evento no intuito de passar a minha mensagem, né? E acabou que no final agora eu recebi muito mais mensagens do que passei. Então eu aprendi que o amor se manifesta de 1 milhão de maneiras. E hoje eu conheci pessoas maravilhosas, situações maravilhosas, experiências maravilhosas que me levaram a crescer espiritualmente. A parte mais especial para mim de tudo isso são as conexões que se formam aqui. Acho que a oportunidade que a gente tem aqui de ter um espaço como esse, um final de semana como esse, é a melhor oportunidade que a gente tem de realmente se desconectar para a gente conectar. Muito bem colocado que o obstáculo é o caminho. A gente tem que saber sair da zona de conforto e superar os obstáculos para a gente poder crescer e se desenvolver. Aquela metodologia de responder as 5 perguntas para chegar no seu propósito, aquilo para mim virou uma chave, sabe? Cara, se eu tivesse esse conhecimento aos 17 anos, a minha vida teria sido muito diferente, muito mais acertos do que erro, muito menos sofrimento e muito menos angústias. Nós tivemos aqui um final de semana maravilhoso e a lente do transbordo. O que nós queremos é que vocês levem para o máximo de pessoas possíveis, que vocês impactem os filhos, a família, a comunidade, os colaboradores. Sim, o mundo adoeceu, mas pessoas como nós estamos aqui para trazer cura. Se você ainda não trouxe os treinamentos da Calma da Mente para sua empresa, fica o convite. Entre em contato pelo e-mail leosimão@meditaçãoestoica ou pelo meu Instagram, leosimãoestoico, que eu e minha equipe teremos enorme prazer em agendar uma reunião, te explicar como funciona, para que você também venha a participar desse movimento de pessoas mais saudáveis mentalmente, com maior performance e uma vida mais significativa.